Olá, queridos, Pastor Oséias, tudo bem? Vamos agora à nossa segunda aula de profetas maiores e agora nós falaremos sobre Jeremias e Daniel. Como eu disse na aula anterior, o profeta Jeremias ele não está na ordem cronológica dos livros proféticos, ok? Então, o Jeremias é aquele profeta que está mais próximo do Isaías. Então, o Jeremias profetizou até a entrada da perseguição propriamente dita, do cativeiro babilônico propriamente dito. Eu costumo elencar, de maneira rápida, para que você me entenda, que Isaías foi o profeta que profetizou 100 anos antes, um século antes. O Jeremias profetizou um pouquinho antes, já quase na boca dos acontecimentos todos que viriam a partir da entrada de Nabucodonosor na terra de Israel e as consequentes devastações que aconteceram a partir da chegada do exército da Babilônia até a terra de Judá. Então veja que Jeremias foi a última voz de Deus. Jeremias foi usado como aquele conteúdo profético de Deus, como a última chance de Deus para a nação de Israel. Era um grito desesperado de Deus dizendo: se vocês se voltarem a mim, ainda dá tempo para que eu não derrame sobre vocês o juízo do cativeiro babilônico. Como a gente conhece a história, não deu muito certo e Israel entrou no cativeiro babilônico. Então, o texto que eu uso aqui é Jeremias capítulo 1, versículo 9, que fala sobre a chamada do próprio profeta Jeremias. Diz assim o texto: estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e me disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e para destruíres e para arruinares, e também para edificar e para plantar. Ainda veio a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? Eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre as minhas palavras para fazê-las cumprir. Então a chamada de Jeremias foi uma chamada, e é interessante que quando o Senhor Deus chama Jeremias, dá uma ideia de que Jeremias não quer o ministério que Deus está lhe oferecendo, né? Quando o Senhor aparece para Jeremias, o Senhor disse: olha, antes que formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre eu te santifiquei. Ele estava se preparando para ser sacerdote. Deus diz: e as nações, ainda antes que saísse da madre, as nações eu dei você por profeta. Aí o Jeremias se esquiva da vocação profética. Ele diz: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar porque sou uma criança. Mas ao que Deus lhe responde: não digas eu sou uma criança, porque tudo quanto eu te mandar dirás, e aonde quer que eu te mandar, tu irás. Assim começa o ministério profético desse que é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. No final do século VII e início do século VI, Deus usa um jovem profeta, filho de uma família sacerdotal, filho de um sacerdote por nome de Ilquias, natural de Anatote, que era um território reservado para os sacerdotes e para toda a sua família. A gente já falou sobre isso na divisão das terras, na entrada do povo de Israel na terra que emana leite e mel. E esse homem, esse jovem, é chamado por Deus, ele é de uma família sacerdotal, mas Deus está chamando esse homem, pinçando esse homem da classe sacerdotal para colocá-lo como profeta em Israel. E Jeremias é chamado, é conhecido por ser um profeta chorão. E essa alcunha foi dada a Jeremias por conta do seu livro, As Lamentações de Jeremias, mas também ele é chamado de um profeta chorão porque foi usando toda a argumentação possível e necessária que Jeremias emprestou ao seu conteúdo profético para fazer com que Israel, naquela última tentativa de Deus, pudesse se voltar para o Senhor, para não entrar no cativeiro que iria destruir a nação de Israel durante 70 anos. Então o conteúdo profético de Jeremias era um conteúdo de alguém que conhecia intimamente aquela situação de degradação espiritual do povo de Deus. Jeremias, como filho de profeta, família de profeta, ele foi criado nesse contexto de ver um Israel que não se volta para Deus. Porque os profetas, os sacerdotes, eram os homens que eram chamados por Deus para conduzir ao povo à adoração. E ele, que é de uma família sacerdotal, ele sabe que o povo não está nem um pouco interessado nas coisas de Deus. Então a mensagem seria duríssima e seria urgente. São as duas características da profecia de todo o livro de Jeremias. Uma mensagem muito dura e uma mensagem muito urgente. Era como se Deus estivesse dizendo: não dará tempo para absolutamente nada,
se vocês quiserem tomar uma decisão, essa decisão precisa ser tomada agora, nesse momento. Não foi possível, conhecemos a história, Israel não ouviu a Deus. Então a mensagem seria duríssima e urgente, não dava para relativizar o que Deus estava mandando dizer. Apesar de ter tido um ministério longo, sua mensagem principal é muito clara. E ela pode ser resumida nesses 6 pontos. Eu escrevi 6 pontos aqui que vai direcionar o leitor da palavra, o estudante da Bíblia, a entender o conteúdo profético de todo o livro de Jeremias. Ponto número 1. Convocação do povo a um arrependimento, a fim de evitar o juízo divino. Essa era a mensagem número 1. Número 2. Aviso claro de que o tempo de arrependimento havia se esgotado e que Judá sofreria o juízo de Deus. Tal juízo seria extremamente severo, pois implicaria no castigo de perder a posse da própria terra que Deus tinha jurado a Abraão, Isaque e Jacó que lhes daria. Então, vocês não estão apenas perdendo a sua liberdade, vocês estão perdendo a sua terra. Deus está tirando a terra de vocês por causa dos vossos pecados. Número 3, ele demonstrou que o cativeiro de Babilônia seria inevitável e que Jerusalém, sim, cairia diante de Nabucodonosor. Interessante que os reis que receberam Nabucodonosor na sua primeira chegada fizeram um acordo com ele e confiaram em outras nações. O apoio não veio das outras nações e Israel caiu diante de Nabucodonosor quando invadiu Jerusalém e destruiu o templo do Senhor. 4, pontuou as razões que levariam ao cativeiro, as transgressões e, sobretudo, a idolatria. Pessoal, a idolatria em Israel sempre foi um câncer extraordinário. Veja que a nação de Israel sempre teve uma predileção pela idolatria. Isso é antigo, pessoal, isso é antigo. Isso remonta ao tempo que Jacó saiu daqui da casa de seu pai, foi lá para a casa do seu sogro, e lá encontra as suas 2 esposas e as 2 concubinas, e na viagem de volta, 20 anos depois, que ele vai para a terra da Mesopotâmia, ali depois seria a Babilônia, quando ele volta de lá, aquela mulher, uma das suas esposas, Raquel, traz um dos ídolos de seu pai, lá da Babilônia, escondido na sua roupa. O seu pai revistou a carga toda, procurando o seu ídolo, não achou, e Raquel traz esse ídolo de estimação. Veja, a partir desse começo, isso foi o embrião de Israel para uma vida de muita idolatria. Depois, quando a semente de Israel foi para a terra do Egito, que passaram 400 anos lá, o Egito demonstrou-se ser, ao longo desse período, uma nação de muita vocação para a idolatria. Tudo era um Deus na terra do Egito. E Israel nasceu junto com esse povo. A nação de Israel se formou em 400 anos no meio de uma nação absolutamente idólatra. Quando Deus tira Israel da terra do Egito para levá-lo para a terra que emana leite e mel, Deus aplica 10 juízos contra os 10 principais deuses do Egito, mostrando que a idolatria não era nada, que Deus era poderoso e que Israel deveria se voltar para Deus. Mas Israel vem, quando chega na entrada da terra que emana leite e mel, eles já começam a gostar dos deuses dali. Foi nesse período que Josué ensejou a famosa frase, chegou para eles e disse, olha pessoal, vocês escolhem se vocês querem esses deuses daqui ou os deuses da além do Jordão, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Israel já estava flertando assim que chegou na terra que emana leite e mel com a idolatria daquela terra. Não deu outra. Durante todo o período de Israel na terra que emana leite e mel, Deus teve problemas com Israel com a idolatria. E as reiteradas vezes que Deus usou os profetas para falar sobre a idolatria de Israel foram absolutamente ignoradas por aquele povo. Então o que é que Deus faz? Deus resolve acabar de vez com a idolatria em Israel. O cativeiro babilônico, portanto, serviu como um tratamento definitivo de Deus para acabar com o maior câncer que a nação de Israel tinha espiritualmente falando, que era o pecado da idolatria. Você vê que depois da saída de Israel do cativeiro babilônico, você lê os profetas e não vai ver mais nada falando sobre a idolatria de Israel, porque lá no cativeiro babilônico, usando os rigores de uma escravidão de 70 anos, de 7 décadas, Deus curou a nação de Israel do problema gravíssimo e sério que era o pecado da idolatria. E o 6º e último ponto é esse. O conteúdo profético dele, ele anunciou que Deus salvaria um remanescente de seu povo por meio do exílio. Então, no exílio, Deus salvaria lá no exílio um remanescente do seu povo. Jeremias, portanto, queridos, foi contemporâneo do profeta Sofonias, do profeta Naum,
da profetisa Hulda, do profeta Ezequiel e em parte também do profeta Ezequiel e Daniel, porque ele profetizou já no final da profecia de Jeremias, é o começo da profecia de Ezequiel e Daniel. E Daniel é o nosso próximo profeta. Quem foi Daniel? O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. A história de Daniel começa a ser desenhada quando Nabucodonosor faz um acordo com o rei de Israel, o rei de Judá, e leva alguns jovens para a Babilônia. Daniel se destaca na Babilônia, junto com seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. E ali na Babilônia, ele cresce em importância com uma ajuda divina. Daniel começa a ter da parte de Deus um ministério profético extraordinário, de revelação de sonhos, de interpretação de sonhos, e isso acaba, de certa forma, trazendo o profeta Daniel para um contexto de intimidade, de proximidade com o grande imperador da Babilônia. Daniel agora é um homem respeitado pelo rei da Babilônia. As suas visões e aquilo que Deus tinha mostrado para ele ao longo do tempo vai fortalecendo e fortificando a posição daquele homem lá na terra da Babilônia. Daniel é chamado de profeta e ele profetizou por aproximadamente 80 anos da sua vida. Ele morreu na Babilônia e profetizou durante 80 anos da sua vida lá na Babilônia. E nesse período ele profetizou cerca de 8 grandes profecias, as 8 profecias de Daniel. E é interessante que Daniel, na Babilônia, ele era mais um estadista do que um profeta. Porque se hoje conhecermos o profeta que profetiza uma palavra a cada 10 anos, chamaremos ele de qualquer coisa menos de um profeta. Mas Daniel é um dos maiores profetas da Bíblia, mesmo tendo profetizado em 80 anos apenas 8 grandes palavras proféticas da parte de Deus. Daniel recebeu de Deus a revelação, uma revelação capaz de nortear os próximos caminhos de Israel. E por último, Daniel é um profeta. Voltaremos a falar sobre Daniel. Estou sendo muito sucinto aqui, porque Daniel estará na exegese que faremos sobre o livro de Apocalipse, porque Daniel profetiza um conteúdo escatológico extraordinário que vai nortear a interpretação, as chamadas 70 semanas de Daniel. Essa palavra profética dada por Deus a Daniel coloca Daniel tanto como um profeta do seu tempo presente, mas também como um profeta do tempo futuro. Então Daniel está colocado na galeria também dos profetas apocalípticos, e nós veremos mais Daniel nas nossas aulas sobre o Apocalipse. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, em nome de Jesus.